Pais amados do Senhor, amados e amadas do Senhor, graça e paz. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja comigo, com você, amados, e com a sua casa. Amém? Hoje eu trouxe uma meditação que está lá em João, Evangelho de João. João 21, de 15 a 17. E eu gostaria de trazer algumas lições para nós nos dias de hoje. Eu meditando nessa palavra, eu pude entender algumas coisas, e ali orando e meditando. Então eu gostaria de deixar algumas lições para nós hoje. João 21, de 15 a 17. Diz o seguinte: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. E tornou-lhe Jesus pela segunda vez a perguntar: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe então: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E na terceira vez, Jesus perguntou novamente: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez, por ter lhe perguntado a terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a si mesmo e andavas por onde queria. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Então, amados, a pergunta de Jesus, que não quer calar hoje, é o que ele fez para Pedro. Pedro, tu me amas? Jesus aqui, ele já havia cumprido o seu ministério. E meditando neste texto, eu pude observar a pergunta de Jesus a Pedro. E essa pergunta de Jesus a Pedro, amado, foi profunda no meu coração. 3 vezes Jesus perguntou se ele o amava. E o que me chamou mais a atenção aqui nesse texto foi que Jesus, ele insistia na mesma pergunta. Ele insistiu 3 vezes na mesma pergunta, como se Pedro não estivesse prestando atenção na resposta que ele estava dando ao Senhor. Era como se Jesus estivesse requerendo algo de Pedro, através da resposta de Pedro. 3 vezes Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro, amado, ele não respondia: tu sabes. Ele só respondia: tu sabes. Tu sabes. Porque no fundo, Jesus sabia realmente se Pedro o amava ou não. Mas Jesus estava ali
chamando a Pedro para algo lá na frente. Ele estava despertando Pedro para algo. Foi um chamado de Jesus para o ministério. E Pedro não estava prestando a atenção na resposta que ele mesmo ia dar ao Senhor. Até que na terceira vez, aleluia, foi diferente. Por que, amados? Na terceira vez foi diferente. Porque Pedro, ele parou. E então, ele parando, ele pôde olhar. Ele pôde olhar para dentro de si mesmo. E então ele pôde ver qual importância seria aquela resposta para Jesus. Isso aí foi um chamado que Jesus estava fazendo para ele de despertamento. E Jesus requeria uma resposta de Pedro. Que significado importante aquela pergunta de Jesus para Pedro. Que significado importante. Pedro dá uma resposta para o Senhor naquele chamado que Jesus estava chamando. Então, amados, esta noite, porque à noite, nesse momento agora que eu estou gravando essa mensagem, o Senhor faz uma pergunta para mim e para você. Ele tem um chamado para cada um de nós. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta para mim e para você. Amar ao Senhor é fácil? Segundo, e apacentar ovelhas, será que é fácil? Cabe a mim, a cada um de nós, responder ao Senhor. Porque o Senhor também faz essa pergunta para mim e para muitos. Porque o Senhor nos chama para o seu ministério, para trabalhar na sua seara. E vai depender de nós a resposta que nós vamos dar ao Senhor. Precisou Pedro, na terceira pergunta de Jesus, ele cair em si e ver o que ele iria responder. E ao responder a pergunta de Jesus, Pedro até então não sabia o grau de responsabilidade que ele teria em apacentar as ovelhas, porque essa foi a ordem de Jesus. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Amados, e o que é apacentar? Então eu fui lá no dicionário. Fui lá no dicionário para me ver o que significa essa palavra apacentar. Que significa levar ao pasto. Levar ao pasto para se alimentar, sustentar, cuidar, acalmar, proteger, nutrir. A palavra apacentar significa isso. E você acha que essa responsabilidade é só do pastor? No caso aqui, Jesus estava chamando Pedro para apacentar as ovelhas do rebanho dele. Então você acha que essa responsabilidade é só do pastor? Que cabe só a ele? Não. Não, amados. Porque o próprio Jesus, junto lá com Pedro, tem uma passagem, que eu não lembro agora onde está, quando Pedro disse
a resposta de Jesus. Quando Jesus disse: sobre esta pedra, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Pedro havia respondido a pergunta de Jesus. Jesus perguntou: que dizem os homens que eu sou? E Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus respondeu para Pedro: Pedro, sobre esta pedra, quer dizer, sobre esta palavra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Jesus ali estava delegando essa responsabilidade também a cada um de nós hoje. Cada um de nós. Pois a igreja somos nós. Nós somos membros do corpo de Cristo. Sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, Pedro. Então Jesus estava delegando essa responsabilidade para a igreja dele. Para cada membro da igreja, do seu corpo, cada membro do seu corpo. Aí a pergunta é: só o pastor é membro desse corpo? Sim ou não? É só o pastor que é membro desse corpo? Todos nós, amados, devemos ter devoção, zelo e amor. Nós devemos ter esse zelo, esse amor pessoal e de coração ao Senhor. Sermos zelosos por esta obra, no mesmo espírito de ajudar o pastor a ganhar almas, de trabalhar junto com o pastor. Porque fazendo assim, nós estamos colaborando com o reino de Deus. Nós estamos colaborando com o reino de Deus aqui na terra. A igreja, o ser vivo, se movendo, trabalhando a favor do reino, junto com o pastor. Então, amados, eu tirei algumas lições para nós hoje. Foram lições que eu aprendi. Primeiro, que a ovelha ela pode gerar bode? Não, a ovelha não gera bode. Ovelha gera ovelha. E é o pastor que gera ovelha? Não, é a ovelha que gera ovelha. Então nós, como ovelha, devemos gerar outras ovelhas nesse rebanho, nesse pasto, pelo qual há um pastor soberano que é o próprio Jesus. O Senhor é o meu pastor. Aleluia. E a outra, amado, lição que eu aprendi é que nós amamos a Deus quando amamos uns aos outros. Nós amamos a Deus quando nós amamos nossos irmãos. Se cumpre um dos mandamentos: amar ao próximo como a ti mesmo. A maior demonstração de amor a Deus que a igreja vai dar é quando nós começarmos a demonstrar que amamos uns aos outros, que amamos todas as outras ovelhas, porque nós somos ovelhas deste rebanho. Então nós devemos amar uns aos outros. E terceira lição que eu tomei para mim também, amados, é quando eu respeito a personalidade do meu próximo. O que significa isso? Respeitar a personalidade do meu próximo. É amar os diferentes. É amar aquela pessoa diferente. Aquele que não se parece comigo.
aquela pessoa que não tem nada de mim, aquela pessoa que é diferente de mim, aquele que por trás tem uma alma esmagada, aquele que por trás tem uma alma sofrida, esmagada pelo diabo, aquela pessoa que só encontrou ódio desde a sua infância, toda a sua caminhada de vida, só encontrou ódio, violência, gente que pisasse nela ou nele. Exemplo, amado, aquela prostituta. Devemos amar os diferentes, sim. O homossexual, aquele traficante, aquele mendigo que está cheirando mal, aquela pessoa que está na rua, que está cheirando mal, aquele que não é amado por ninguém. É fácil amar aquela pessoa agradável, cheirosa, é fácil. Agora, como igreja, o que Deus requer é que nós façamos a diferença, é que sejamos diferentes. São essas pessoas que precisam do nosso amor, do nosso apoio, da nossa ajuda. Elas precisam de Jesus. Elas precisam que nós, que se dizemos cristão, levemos Jesus para eles. Se você não consegue sentir amor por essas pessoas, não se justifique diante de Deus. Ore, mas ore por você mesmo. Ore por você mesmo. Se você não consegue sentir amor por essas pessoas. Porque o mandamento de Deus é este, amado. A ordem é esta. Deus é amor. O Pai é amor. E quem é gerado dele ama. Quem é gerado de Deus ama, porque Deus é amor. E Deus ama essas vidas são preciosas para Ele. E meditando ainda nesse texto, eu deixo os exemplos dos contrários, algumas pessoas. Os próprios discípulos de Jesus. Exemplo dos contrários, os próprios discípulos de Jesus. Quando mandou despedir a multidão faminta, lá na multiplicação dos pães, ao invés de despedir aquela multidão, como os discípulos fez, Jesus disse: dai-lhe voz de comer. Dai-lhe voz de comer. Foi o que Jesus disse para os discípulos, porque os discípulos tinham despedido aquela multidão faminta. As pessoas iam voltar para casa faminta. Elas não tinham o que comer. E eles, ao invés de levar Jesus para aquela multidão, eles não tinham alimento para elas e despediu-as. Mas Jesus disse: dá-lhe voz de comer. Outro exemplo dos contrários. O cego de Jericó também foi impedido de chegar a Jesus. O cego de Jericó, ele foi impedido de chegar até Jesus. Quantas pessoas são pedra de tropeço até dentro da igreja, que impede o irmão de se chegar a Jesus. Só que o cego de Jericó, ele perseverou. Ele foi perseverante e recebeu a vitória, aleluia. Ele recebeu a cura. Na sua perseverança, ele recebeu a sua vitória. Glória a Deus.
aquele que perseverar até o fim. Aleluia! Tem que perseverar, amados. Tem que ser perseverante. E outro exemplo dos contrários. Os próprios fariseus. Os fariseus que achavam, entre aspas, guardar o sábado. Guardar um dos mandamentos, eles se achavam melhores do que os outros. Eles achavam que guardar o sábado era muito mais importante do que alguém ser curado naquele dia. Eles achavam que guardar o sábado era muito mais importante do que alguém ser tratado por Jesus, do que alguém ter um encontro com Jesus, de alguém ser curado por Jesus. Farisaísmo, amados. Os fariseus, hipócritas. E podemos também ver, amados, que algumas crianças também foram impedidas, até mesmo pelos discípulos, de se aproximarem do Mestre. Aleluia! As crianças foram impedidas de se aproximar de Jesus. Muitas vezes, amado, acontece isso. As pessoas acham que crianças não se convertem, que criança é criança, que elas não têm entendimento das coisas. Algumas crianças, o próprio Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Aleluia, porque Jesus estava ali e repreendeu os discípulos com a sua atitude. Nem precisou falar muito. E hoje, amado, eu vou também passar agora alguns exemplos dos favoráveis. Alguns exemplos daqueles que são favoráveis. Teve os contrários, sempre vai ter, mas também tem os favoráveis. E eu vou deixar para terminar alguns exemplos dos favoráveis. O menino que tinha os 5 pães e 2 peixes. Aleluia! Ele dividiu o pouco que ele tinha com os outros. Ele não foi egoísta, ele não guardou aquele alimento só para ele. Ele dividiu, quer dizer, ele doou. Ele doou pouco que ele tinha a favor de muitos. 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus fez o milagre da multiplicação. E aquela multidão faminta foi alimentada. Aleluia! Oh, aleluia! Dai-lhe voz de comer. Foi a ordem de Jesus. Outro exemplo dos favoráveis, amados. Raabe, a prostituta. Raabe, a prostituta, por esconder os espias. Imagine se os espias fossem iguais aos fariseus. Provavelmente nem entrariam ali no prostíbulo, nem pararia para conversar com aquela prostituta, porque eles eram fariseus. Eles se achavam melhores do que tudo e todos. Eram religiosos da época. E Raabe, a prostituta, ela escondeu os espias. Então, amados, os fariseus provavelmente eles prefeririam morrer do que entrar na casa de uma prostituta. Eles se achavam tão santos, tão puros,
que eles jamais entrariam na casa de Raabe, com certeza. E se entrasse, era só para condená-la. Então, amados, não julgue. Não julgue. Amar o Senhor não é ficar o dia todo de joelho. Amar o Senhor não é ficar o dia todo de joelho no chão. Não é ir ao monte todo dia. Passar a vida toda cantando. Isto não é demonstração de amor. Isto não é demonstrar amor. Jesus te pergunta hoje, assim como ele fez a pergunta para mim: tu me amas? Rosane, tu me amas? Quando, amados, eu meditei nessa palavra, na terceira pergunta de Jesus para Pedro, eu chorei. Eu imagino como é que Pedro também se sentiu. Por que será que Jesus fez a primeira, a segunda, a terceira pergunta? Eu também me senti assim. Quando Jesus fez a terceira pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Será que verdadeiramente nós amamos ao Senhor? E colocamos Ele em primeiro lugar? Muitas vezes, amado, nós erramos sim, por não fazer isso. Às vezes eu me cobro, às vezes eu me pergunto, se a palavra de Deus diz isso, por que eu faço assim? Por que eu estou agindo ao contrário? Senhor, me ajuda, tenha misericórdia. E eu procuro fazer aquilo que eu aprendi na palavra. Eu sempre procurei fazer aquilo que eu aprendi na palavra. Eu posso ter errado muitas vezes, com certeza. Nós erramos, nós falhamos. Eu não sou perfeita, mas eu estou no caminho da perfeição. E o Senhor nos aperfeiçoa. Então, amados, a pergunta que Jesus nos deixa hoje é essa: Joana, tu me amas? Maria, tu me amas? Rosane, tu me amas? Então cuida. Nós devemos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros. E para terminar, amada, agora o Salmo 1, eu vou ler o Salmo 1 de 1 a 6. Bem-aventurado o varão que... O Salmo 1 contrasta dois únicos tipos de pessoas no ponto de vista de Deus. Que são o quê? Os justos, que são caracterizados pela retidão, pelo amor, pela obediência à palavra e pela separação do mundo. E os ímpios, que representam o modo de ser e as ideias do mundo, que não permanecem na palavra de Deus e que por isso não tem parte na Assembleia do povo de Deus. Deus conhece e abençoa o justo, mas o ímpio não tem parte no reino de Deus e ele perecerá. O ímpio vai perecer, sim. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Medite no Salmo 1. No verso 2. Na sua lei medita de dia e de noite. Os justos, aqueles que procuram viver na bênção do Senhor, meditam na sua lei, na sua palavra, a fim de moldarem seus pensamentos, atitudes e ações. Leia a palavra, eles meditam e as comparam com outros trechos bíblicos. Eles estão ali meditando e vão comparar como os crentes lá de Bereia. Eles não engolem qualquer outra coisa. Eles conheciam a palavra porque eles iam lá. Eles iam lá conferir na palavra se era aquilo ou não. É isso que nós devemos fazer. Porque vai chegar dias, amados, que muitos vão se desviar dessa palavra. E Jeremias 36, 23.
mostra a hostilidade do rei pela palavra de Deus, ao destruir o rolo. Para nós hoje, é importante para a nossa vida espiritual que nos esforcemos para manter vivos nosso amor e respeito à revelação escrita de Deus. Um crente jamais ele ousará destruir a Bíblia, como fez o rei aqui em Jeremias 36, 23. Eu não vou ler o texto, mas os amados anotem. Jeremias 36, 23, onde mostra a hostilidade de um rei pela palavra de Deus e destruiu o rolo. Destruiu a palavra. Mas, então o crente, ele não vai ousar destruir a Bíblia, mas ele pode jogá-la para trás quando negligencia a leitura, o seu estudo e a meditação nas verdades inspiradas. E quando ele deixa de viver segundo os seus preceitos. O que significa negligenciar? Significa descuidar, desleixar. Amém, amados?